Agora, um caso que chamou muita atenção durante essa semana foi o caso daquela mulher que é acusada de eutanásia. Aquela médica que trabalhava, acho que desde 1999, 98, num hospital, 88, né? Desde 1988, e que é acusada de praticar a eutanásia em doentes terminais. Trocando em miúdos, para que você entenda, ela matava as pessoas que ela julgava que deveria morrer. Era doutora à morte. E isso é a polícia que diz. Isso é a polícia quem indiciou a mulher por essas mortes. A polícia que, inclusive, infiltrou no hospital policiais lá, paisana, para saber se isso era verdade ou não. No mínimo, a mulher tinha uma conduta meio abilolada. Ela fumava dentro da UTI. Ela tinha uns códigos, quando o cara dava uma parada cardíaca num pobre, coitado. Ela falava SPP, sei lá o que é SPP, deve ser deixar morrer, não é verdade? Ele disse que o cara que discutia com ela dava tamancada na cabeça, mas para a polícia não tem muita dúvida não. Ela e mais 2 médicos, que já estão indiciados também, seriam responsáveis pela morte de muita gente na UTI desse hospital. Acho que quase 50 pessoas foram afastadas do corpo clínico do hospital. Na tela. Um estudante de 26 anos que cursava o 3º ano do curso de Direito teve a morte datada na UTI do Hospital Evangélico e hoje vive sem sequelas. A família denuncia que a médica Virgínia Soares de Souza convenceu a mãe do rapaz de que os aparelhos deveriam ser desligados. Quando foi no 6º dia, ela falou à tarde, à noite para mim: mãe, o teu filho praticamente já está morto. Amanhã você pega o corpo dele 9 horas aqui com a gente, porque nós vamos desligar o aparelho, porque tem outro para pôr no lugar dele. Ele está tomando espaço lá na UTI. O rapaz conta que a mãe já havia até iniciado os preparativos para o funeral. Tanto que ela lutou que conseguiu que minha mãe fosse até uma funerária, para começar a lidar com a papelada para fazer o velório. Helder teve meningite e trombose cerebral. A polícia investiga se outras pessoas também estão envolvidas nas mortes suspeitas. O advogado da médica afirma que a principal linha de defesa é de que os crimes não existem. Pensava-se até em alegar inocência. Agora não. Com a leitura do inquérito, nós vamos alegar uma tese raríssima. Chama-se tese da inexistência do fato. Ou seja, nós vamos defender que não existe fato criminoso, quanto mais autor. A médica está presa no Centro de Triagem 2 em Curitiba. A prisão preventiva foi convertida em temporária pela Justiça com prazo de 1 mês. A defesa ainda não deu entrada no pedido de liberdade. 47 funcionários que trabalhavam na unidade de tratamento intensivo foram afastados por causa da sindicância que está sendo feita a pedido da Prefeitura de Curitiba. Olha, uma das maiores provas de que essa mulher parece que era um monstro mesmo, é que ela chamou a mãe do menino que estava lá na UTI, disse assim: mãe, o seu filho não tem mais jeito, eu vou desligar os aparelhos. Mãe, o seu filho não tem mais jeito, eu vou desligar os aparelhos. Mãe, o seu filho não tem mais jeito, eu vou desligar os aparelhos. O Datena enlouqueceu? Não, não enlouqueci. Porque nessa frase aí, ela se dá o direito de decidir pela vida e a morte do menino. Ela se deu o direito. Que o natural é você pedir à família: olha, foi atestada a morte cerebral do seu filho, a senhora permite que eu desligue o aparelho? Falou: não, ó, prepara o enterro que eu vou puxar o fio ali e desligar o botão. A maior prova que ela decidia quem ia matar ou quem não ia matar está nessa frase. E é prova testemunhal. E há outras provas, não para por aí. A polícia não ia indiciar essa mulher se não tivesse um instrumento de acusação profundamente embasado, né, desse tempo todo que essa mulher está lá, de que as pessoas morriam pra caramba na UTI e que ela parecia decidir a vida de cada um. A polícia não vai apresentar denúncia contra uma mulher dessa, que é médica, inclusive, e chefe de uma UTI de um hospital, que deve ser um hospital importante, lá em Curitiba, se não tivesse um conjunto probatório forte contra ela. Evidente que não.
E macho, parece que mais 2 caras foram afastados. 2 anestesistas, um homem e uma mulher. Não é isso? É, Datena, e tem mais prisão decretada também, né? Mais pessoas que tiveram prisão decretada acusadas de envolvimento aí. São médicos profissionais da saúde que trabalhavam junto com essa médica no hospital evangélico em Curitiba, Datena. Agora, veja você acha que isso é novidade no Brasil? Não, não é novidade. Aquele Edson, o doutor Morte, aquele enfermeiro do Rio de Janeiro, ele matava as pessoas e disse que aliviava a vida das pessoas. Depois descobriu-se que ele tinha um contrato verbal com funerárias do Rio de Janeiro. E é o que me consta, ele está preso e deve responder por outros crimes, porque ele matou acho que muita gente, mas nenhum cara de funerária foi preso. Nenhum dono de funerária que era suspeito de participar desse concluio, desse complô contra a vida com o Edson, foi preso, né, Márcio Campos? Pelo que eu me recordo não, Datena. Então, o sujeito para procurar um hospital hoje em dia no Brasil, ele pensa 1 milhão de vezes. Nós temos médicos maravilhosos, temos médicos incríveis, temos médicos de primeira qualidade. Mas no serviço público, por exemplo, como o sujeito é mal remunerado pelo SUS, é uma temeridade o cara cair no hospital e de repente pegar uma mulher dessa que parece que ela escolhia os pacientes pela grana que tinha. Para desocupar o leito, ela pegar, não, pobre, vai morrer. Então o cara tem um medo desgraçado de chegar no hospital e morrer. O cara entra lá com gripe e morre. Entendeu? Como a gente já viu vários casos de bebê que estava gripado e meteram vaselina na veia do bebê. No Rio de Janeiro deram sopa da veia de uma velhinha. E daí por diante, café com leite na veia de outra. Quer dizer, o cara tem uma temeridade em procurar o serviço público, que é uma desgraça. E, de repente, o brasileiro que tem o seu imposto de renda descontado na fonte, não tem direito nem à saúde, nem à educação, nem à segurança, nem a nada. Porque tem muito ladrão nesse país. Tem muito ladrão nesse país. Olha, não para de crescer o número de pacientes, de vítimas que se queixam dessa médica, que seria a médica monstro aí da UTI, do hospital evangélico de cometer eutanásia. Outra coisa, hein? Estou falando aqui do hospital evangélico, porque o hospital chama hospital evangélico. Os evangélicos não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, absolutamente nada. Aliás, acho que devia até parar de dar o nome do hospital para não haver confusão. Os evangélicos não têm nada a ver com isso, não. Juliana Rodrigues, da tela. A movimentação no Nucrisa, o núcleo de repressão aos crimes contra a saúde, durou todo o dia. Parentes e amigos de pessoas que ficaram internadas na unidade de terapia intensiva compareceram para fazer denúncias e queixas sobre atendimento na UTI do Hospital Evangélico. Essa dona de casa perdeu a mãe. A família só foi avisada sobre a morte 7 horas depois da confirmação pela equipe médica. A médica falou para todo mundo que estava na UTI, falou que eles iam morrer, que cada ente querido ia morrer. Aí saí de lá 2 horas, 3 horas minha mãe morreu. Eles foram avisar 9 horas da noite, quando meu irmão foi para a visita das 8. Aí entrou todo mundo, saiu, aí que eles avisaram meu irmão. A Roseli faleceu. Essa zeladora também perdeu a mãe recentemente. Ela quis registrar a queixa com relação ao tratamento dispensado à paciente que ficou 13 dias na UTI do Evangélico. Eu não esperava que tivesse tanta gente e peço para quem está se sentindo como eu estou indignada com isso, que venha prestar queixa também. O empresário também quis depor, mesmo depois de 16 anos da morte da esposa. Não estou assim incriminando, julgando ela, mas ela já estava no hospital trabalhando, então a gente fica com aquela desconfiança. Acho que pode ter sido alguma negligência, porque o médico tem me falado que ela estava recuperando e logo depois de 2 dias ela vinha falecer. Na internet, o caso provocou comoção e revolta. Em meio às postagens sobre a notícia da prisão da médica, familiares de pacientes mortos no Evangélico postaram denúncias, inclusive na página do advogado de defesa, Elias Matarassade, que anunciou que assumiu o caso pelo Facebook. Muitos preferem não formalizar as denúncias e não aparecer. Para essa aposentada, que prefere não ser identificada, o comportamento da médica ficou marcado na memória. Durante 20 dias, a família viveu o drama de ter a mãe internada na UTI. A postura da intensivista tornou a experiência ainda mais dolorosa. Uma certa vez eu estava lá, que minha mãe ficou 20 dias, minha mãe não passou muito bem nesse dia, ela chamou um funcionário e falou: tire essa infeliz daqui. Ela falou: aqui quem manda sou eu,
entra e sai quem eu quero. Então daí eu fiquei me sentindo muito mal. Cada dia tinha alguma coisa diferente com relação a ela. Conversando com os familiares, nós decidimos não fazer nenhuma denúncia com medo que ela pudesse fazer alguma coisa contra minha mãe. E nos 20 dias que nós ficamos lá, nenhum momento ela usou jaleco, luva, máscara ou qualquer coisa que identificasse que ela fosse uma médica. E ela mexia nos pacientes. Um pastor conversando comigo falou o seguinte, que quando ela surtava, ela chegava a tirar o sapato, o que tivesse no pé e jogava atrás das pessoas. Ela se dizia dona, inclusive dos aparelhos, e falava, antes era do meu marido e agora era dela. Na discussão que eu tive sobre esse questionamento que eu fiz sobre minha mãe, ela estava com o diretor do lado. Então, ela tinha a conivência dos diretores. Todos morriam de medo dela, inclusive eu.